Seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade e estaremos fazendo o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense desse quarto trimestre de 2021. Estamos estudando a terceira lição que tem como título Ministério da Reconciliação, a segunda carta aos Coríntios. Esse estudo tem como texto base 2 Coríntios, de 1, versículo 14, versículo 12, 14. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 a 14. Agora sim, né? Antes, eu quero fazer aqui a apresentação do autor dessa lição desse quarto trimestre, que é o pastor Roberto Silveira Mota. Ele é atualmente o pastor da Primeira Igreja Batista Copa Leme, no Rio de Janeiro. Desde já, nosso agradecimento, querido pastor. E estarei colocando na descrição desse vídeo a biografia do pastor, né? Do pastor Ronaldo Silveira Mota. Então, depois os irmãos na descrição podem estar lendo, né? Então, irmãos, nós vamos ler agora, fazer a leitura do texto, né, proposto pelo pastor, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 a 14, que diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo maiormente convosco. Porque nenhumas coisas vos escrevemos, senão que já sabeis, ou também conheceis, e espero que também até o fim reconhecereis, como também já em parte reconheceis em nós, que somos vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Quero dar introdução aqui ao estudo, né? E diz assim: é natural que qualquer pessoa se sinta triste quando é criticado, ou ela se faz oposição, ainda mais quando se faz o que é certo de acordo com a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo expressa o seu sentimento nessa segunda carta aos Coríntios, provavelmente por ter sido oposição de um ou alguns crentes que ofenderam muito. Não sabemos os detalhes do que tem ocorrido na viagem que fez após ter fundado a igreja em Corinto em 51, 52 de Cristo, mas nessa carta ele vai defender o seu ministério, motivar cada cristão a exercer o ministério da reconciliação. Paulo escreve essa carta da Macedônia, provavelmente no ano 57, depois de Cristo, aproximadamente um ano depois da primeira. Então, irmão, nós vamos ver aqui que Paulo, né, ele falou algumas coisas que pode ter magoado aqueles irmãos, e agora ele vem aqui nessa carta com o Ministério da Reconciliação, e ele fala aqui que coloca aqui da fundação da igreja, né, no ano 51 e 52 depois de Cristo, depois que ele escreveu provavelmente da Macedônia, né, no ano 57 depois de Cristo, e depois da primeira carta, um ano depois da primeira carta. Tudo indica que ele escreveu outra carta, conforme sugere o capítulo 2 de 2 Coríntios, 2, 3, vamos ler aqui o versículo. Escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveria alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de vós todos, né? E também o capítulo 7, versículo 8, ele diz assim: portanto, ainda vos tenho contristados com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou ainda que por pouco tempo, né? Então, muitas coisas que o apóstolo ensinou e tem nos ensinado é que devemos sempre pedir perdão, né? Reconciliar com os irmãos, e muitas exortações que Paulo fez foi para que eles tivessem melhora, né? O que causou muita tristeza na igreja. Parece que a situação entre Paulo e o daquela igreja piorou depois que eles leram as cartas. A igreja tinha uma série de erros graves, os quais Paulo procurou corrigir, né? Nós sabemos,
mas alguns membros diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica para resolver problemas da igreja. Talvez porque sabia que ele já tinha perseguido a igreja antes de se converter. A segunda carta aos Coríntios busca sanar essa questão e por isso tem o objetivo pastoral de trazer consolo em meio ao sofrimento. Vejamos então alguns aspectos da carta que são importantes para nós hoje, né? Então o primeiro tópico, irmão, diz assim: ajuda no sofrimento. Esse tópico está baseado no capítulo 1 dessa carta, no versículo 3 a 11. E os irmãos depois podem conferir lendo na sua Bíblia, né? Após sua apresentação e saudação, Paulo agradece a Deus pela consolação, dispensada em meio a tantas angústias e tribulações pelas quais passou. Nós sabemos que ele sofreu muito, né, irmãos? E para ter até credibilidade dentro da própria igreja. Ele afirma que Deus é o único que pode de fato consolar. Isso ele bendiz o Senhor, sim, Deus e o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação. Então quem consola o homem é Deus. Mas a visão dele vai além de enxerga um propósito até o sofrimento com o consolo divino, pois aprendemos como consolar uns aos outros e o conforto que recebemos de Deus. Ele expressa que somos capacitados a consolar o que estiverem em qualquer angústia. Isso está no versículo, do capítulo 1, versículo 4. Né? Vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, irmãos, todos nós estamos nessa mesma condição, né? Paulo não era diferente. Paulo se sentia também a necessidade de ser consolado pela igreja e consolar a igreja também com suas motivações, né? Através da palavra. Mas a visão dele vai além, que eu já li isso aqui, né? Ou seja, todo crente torna-se um consolador neste mundo de desesperança. Aliás, irmão, a nossa campanha, a campanha batista de missões, né, das juntas de missões desse ano é Jesus Cristo é a única esperança, né? Ele falou aqui de desesperança, então nós devemos lembrar que Jesus é a esperança, a única esperança. Paulo relembra, versículo 1, 8. Vamos ler também. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nós sobrevém na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, irmão, Paulo também passou por esse processo de tribulação. Todos os homens de Deus passaram pelo esse processo de tribulação. E ele fala aqui, né, que ele passou de que foi até sentiu desesperança, né? As ameaças e perseguições que sofreu na área foram de tal intensidade que ele se sentiu acima das forças humanas. Olha só, irmão. Ele se desesperou da própria vida. Parece que Paulo compartilhou sua experiência, da certeza que, mesmo com a sentença de morte, não confiava em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, nossa esperança, nossa crença, né, é que um dia todos nós ressuscitaremos com Cristo. Basta entender que as orações da igreja, o seu favor, ajudaram e foi livramento da parte do Senhor como resposta a essas orações. Então devemos orar, irmãos, uns pelos outros, como a Bíblia recomenda. A importância da igreja estar orando, dos homens de Deus estar orando uns pelos outros, né? Paulo sempre refletiu melhor acerca daqueles irmãos, e parece que ele faz essa colocação e chegar ao destino que pretendia, avaliar o sofrimento causado por alguns irmãos da própria igreja, né? Então, irmãos, parece que Paulo aqui está querendo trazer uma reconciliação, explicando, né, a necessidade que ele teve de chamar a atenção desses irmãos, e os irmãos sentir que não foi para o mal deles, né, mas sim para o bem. Então, nós agora vamos falar do segundo tópico, o ministério da restauração. Tem como texto base capítulo 2 dessa carta, versículos 5 a 17. Nesse capítulo, Paulo vai direto ao ponto que causou o problema da igreja. Percebe que ele não cita nome nem problema em si, mas simplesmente diz:
Se alguém causa tristeza. 5, capítulo 2, versículo 5, né? É isso mesmo? Isso, vamos ver aqui. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos, né? Ele não quer criar problema, polêmica, e sim solucionar conflito. Sempre bom nos reportarmos a primeira carta, na qual muitos pecados são denunciados, mas com o objetivo de trazer a cura para a comunidade. Os irmãos lembram, né, que estava acontecendo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, havia muita inveja, tinha adultério, tinha casos muito estranhos, e Paulo foi preciso dar uma recomendação àqueles irmãos como deveria suportar. Aqui, no texto, percebemos o apóstolo mostrando maneiras para restaurar aqueles que caem. O mal cometido não foi apenas uma ofensa ao apóstolo, mas a toda a igreja. Né? Nós já lemos esse versículo 5. Provavelmente a igreja, a maioria dos crentes, já havia aplicado a disciplina ao ofensor. Versículo 6. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Então, já tinha sido repreendido, né, pelos crentes, o que já era bastante. Portanto, a disciplina não devia continuar, qualquer que fosse o pecado, se houvesse arrependimento. Né, irmão? Então, é importante o arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Então, é necessário que haja arrependimento da nossa parte. Não havia mais que se prolongar a questão. Quantas vezes perde-se tanto tempo e a comunhão porque alguns irmãos se prolongam em um assunto que Deus já perdoou e os ofensores se arrependeram. Que bom seria se esse quesito fosse seguido sempre que houvesse tristeza pelo pecado cometido. Irmão? Então, sempre que nós por um acaso algum irmão pecar, devemos trazer, né, esse perdão conosco. Mas Paulo continua em sua orientação, insistindo no perdão. Olha só, a atitude da igreja é em perdoar e confortar, não só perdoar, mas confortar, ajudar aquele irmão a se levantar, né? Então, no versículo 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, né? Levantar, trazer alegria àquele que está caído. É para impedir que pessoas sejam consumidas pela tristeza excessiva, o que leva ao desânimo. Só havendo verdadeiro amor, né, é que se perdoa. Então, irmão, o amor suplanta, o amor encobre todas, né, essas coisas. Né? Pelo que rogo-vos que confirmei para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Então Paulo continua a trazer ensinamento. Assim, a recomendação é que a igreja, conforme o amor para com o irmão, é um sinal de obediência, né? E agir assim. É por isso que Paulo escreveu estas orientações. A expectativa do apóstolo era que, se a igreja perdoasse, ele também perdoaria, porque confiava no julgamento da congregação, uma vez que tudo devia ser feito na presença de Cristo, e que o Senhor é o Senhor da igreja. Então, irmão, de qualquer forma, quem é o Senhor da igreja é Cristo, né? A quem perdoaste alguma coisa também eu, porque o que também perdoei é que tenho perdoado. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, quem é o dono da igreja é Cristo. Um alerta é dado agora, no versículo 11, porque não ignoramos seus ardis. É o risco para a igreja não aplicar uma disciplina que é necessária, mas também é um perigo não perdoar quando há verdadeiro arrependimento, pois Satanás pode obter vitória contra a igreja, né, pelos seus ardis. Né? Como ele faz isso? Apagando o testemunho da igreja que admite o pecado, mas também não perdoando, aniquila-se o irmão arrependido. Então, devemos sempre estar
zelando pelos nossos irmãos através do amor. Terceiro ponto, ou terceiro tópico, vasos frágeis, mas fortalecidos. E esse tópico está com o texto básico, capítulo 4, versículo 7 a 18. Então diz assim, Paulo continua tratando aqui sobre o ministério cristão, que apesar de todo sofrimento e perseguição, traz em si o mesmo um grande tesouro. Então, nós levamos dentro do nosso coração um grande tesouro, que é a presença de Cristo, que é a boa nova do Evangelho. Ela vai agora falar sobre essa instrumentalidade humana, que é usada por Deus para levar a mensagem da paz. Então somos mensageiros da paz, somos porta-voz desse tesouro. O tesouro em vasos de barro. Qual o tesouro? A palavra de Deus. Vasos de barro somos nós. Veja o nosso senso de humildade e confiança. Veja o senso de humildade e confiança do apóstolo em observar sua condição humana. Então ele mesmo sente na pele que ele é um vaso de barro, mas que experimenta uma glória de ser portador da nova aliança, o Evangelho, portador do Evangelho de Deus, da nova aliança com o homem. Somos fracos, frágeis em nosso corpo físico, como um vaso que pode ser quebrado a qualquer momento, mas que transporta a excelência do poder de Deus. Vamos ler o versículo 6. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então levamos essa mensagem, o poder de Deus, através da nossa vida, do nosso testemunho. Deus quer testemunho. O poder está, portanto, sempre nas mãos de Deus. É a única nas mãos e nunca nas mãos humanas, até mesmo de um líder da igreja. Então, nós vemos aqui a humildade do apóstolo Paulo falar que sempre está, Deus aqui está no controle, Deus que vai orientar a sua igreja. Esta é sempre na maneira de Deus agir, de modo que tudo que de fato útil e aproveitável eternamente é realizado por Ele, por intermédio dos que são fracos e humanos. Nós somos portadores dessa mensagem, a mensagem de Cristo, a salvação, do Evangelho de Cristo. Paulo vai mais uma vez falar da condição do sofrimento humano, nessa verdadeira realidade. Apesar de aparentemente nos sentirmos fortes e cheios de vitalidade, somos vasos extremamente fracos e inúteis, se não formos sustentados por Deus mesmo, por nosso Deus. Somos todos, e Paulo se inclui em primeiro lugar, atribulados, mas não angustiados. Olha só que legal. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Então, o irmão fala que o apóstolo Paulo, nosso irmão, está falando, somos atribulados, todos nós, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Nós podemos desanimar. Perseguidos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas Deus nos ampara. Abatidos, mas não destruídos. Legal, Isso está no capítulo 4, versículo 8 e 9. Vamos ler? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo fala isso e anima a sua igreja, a igreja onde ele destina essa carta. Ele havia passado por tudo isso em seu ministério, pressão física, emocional e espiritual, como se estivesse levando em seu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus pudesse se manifestar no corpo. Então vamos ler. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, versículo 10, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. Em nossos corpos. Versículo 11. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal.
Cristo sempre esteve ao seu lado, por isso mesmo não se sentiu angustiado, desanimado, desamparado, nem destruído. Que conforto, né, irmão? Que consolo, sabemos que Cristo sempre está do nosso lado. Qual seria a razão para não desanimar desse árduo ministério de levar o tesouro a todas as pessoas? Ele responde dizendo que é pelo Espírito da fé, conforme está escrito. Crie, por isso falei. Capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tenha, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, né? E referidos ao Salmo 116, versículo 10. Vamos ler aqui. É o Salmo 116. Aqui rapidinho, né? Salmo 116, versículo 10. Versículo 10. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Interessante que alguns textos são remetidos ao Velho Testamento, né? E isso quer dizer que isso não vem de nós mesmos, não vem dos próprios apóstolos, mas sim da Escritura, que foram muito antes escritos pelos profetas, né? E desses últimos pelos apóstolos, né? Na versão Septuaginta, esse é o alimento diário de cada crente, que com uma fé genuína tem a condição de falar da graça de Deus, a superar todas as tribulações. Essa fé age na vida do crente de forma presente, mas também o leva para o futuro, na certeza da ressurreição. Olha aqui, viu? Então, a nossa esperança, a nossa fé está depositada nessas coisas. Que um dia também aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 4, capítulo 4 dessa carta, né? Capítulo 4, deixa eu encontrar aqui, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: sabendo que o ressuscitou o Senhor Jesus, ele nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, né? Portanto, o grande propósito do nosso ministério, 4,15, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por muitos, meio de muitos, torne abundante a ação da graça para com Deus. Então, quanto mais você fala, mais pessoas são salvas através da graça de Cristo, porque essa é a mensagem central, que Jesus veio para todos, né? O grande propósito do ministério. E a glória de Deus. Esta é a razão para o apóstolo Paulo tornar-se firme e inabalável a sua esperança, a ponto de suportar todos os infortúnios, para que Deus fosse honrado em todos os lugares. Mas a graça de Deus é tão abundante que, apesar de ser a sua glória o objetivo final, durante a caminhada o amor entre os irmãos cresce. Outros também são beneficiados pelo mesmo amor de Deus. É o que eu falei, né? Quanto mais você fala de Cristo, mais a graça permanece sobre nós e ela multiplica. Quando a graça é multiplicada, mais pessoas são salvas e abençoadas, ó. E mais Deus é honrado. A razão pela qual Paulo não desanimava era porque a glória de Deus se manifestava através do desempenho do ministério, e ele, confiado, se reanimava dizendo: embora o homem exterior, o corpo físico, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, né? Nossa fé é renovada com Cristo dia após dia, né? É assim também com você? Ele faz uma pergunta. Paulo finaliza esse capítulo incentivando os crentes de Corinto a continuar a jornada cristã. Olha só,
devemos também incentivar os amados irmãos, apesar das tribulações, barreiras e tudo que tenta nos afligir nesse mundo, devemos continuar a nossa jornada cristã. Comparando o que é momentâneo, o que é eterno, embora as tribulações tenham sido severas, para ele foi como se fossem leves e breves, se comparado o eterno peso da glória, né? Então, irmão, nós sabemos que quando nós passarmos dessa vida, estaremos com Cristo, ou quando Cristo vier buscar a sua igreja na glória também, estaremos com o mesmo Cristo, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória muito excelente, né? Então nós vamos ver aqui que essa carta ela incentiva o crente a caminhar cada dia na direção de Cristo. A fé nos convoca e nos edificarmos com Cristo em seu sofrimento, para que também possamos desfrutar da sua glória. Sim, somente pela fé podemos ver o mundo invisível, pois as coisas visíveis fisicamente são temporais, né? As que nós vemos aqui são temporais, mas as que não se veem são eternas. O versículo 18 vai falar sobre isso. Não atentando nós das coisas que se veem, mas das coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o olho não viu e os ouvidos não viu, são o que Deus tem preparado para os que nele confiam, né, irmãos? Então, irmãos, já chegando para o final dessa carta, né, nós falamos aqui no primeiro tópico, ajuda no sofrimento. Segundo tópico, Ministério da Restauração. Terceiro tópico, vasos frágeis, mas fortalecidos, né? Nós trabalhamos esses 3 tópicos. E agora nós já estamos indo para a conclusão desse estudo, né? Concluindo o estudo desse terceiro estudo, né? É isso mesmo. Só para confirmar aqui. Conclusão. A segunda epístola, ou carta aos Coríntios, é uma carta muito pessoal, que demonstra toda a emoção do apóstolo Paulo. Assim como ele, todos nós somos surpreendidos diariamente por problemas e tribulações. Isso é verdade, irmão. Todo dia nós somos surpreendidos. Às vezes situações que nós nem queremos, né? Aborrecimentos e outras coisas que surgem no dia a dia, mas ela vem para nos provar, né? Para nos testar, para que nós suportemos as tribulações do dia a dia. Mas ainda quando se trata do ministério cristão, passamos por perseguições e crítica em todo jeito, até mesmo internamente na igreja. Olha só. Aprendemos que o consolo e o encorajamento divino estão presentes em meio ao sofrimento e às dificuldades, o que somos fortalecidos para que sejamos portadores do mistério da reconciliação, né? Deus veio reconciliar. E nós somos esses que levam a mensagem de Cristo de reconciliação e consolação. Mas também aprendemos que o poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza. Embora sejamos vasos de barro, levamos um tesouro conosco, o Evangelho, né? Quando nos identificamos com Cristo, quando aceitamos Cristo em seu sofrimento e morte, podemos ter esperança e guardar a ressurreição. O que nos resta agora, irmão? A ressurreição, né? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, para assim experimentar a sua glória, sua eterna glória, né? Então, irmãos, agora vamos falar para pensar e agir, que diz assim: muitas vezes a igreja sofre por problemas causados por algum irmão. Não podemos ser omissos e deixar as coisas erradas acontecerem, nem podemos deixar de acolher aquele que se arrepende. Então, irmão, há um ponto aqui. Não podemos deixar de ser omissos com os pecados, né, cometidos sobre a igreja, desses membros, ou desses participantes do corpo de Cristo, e também devemos ter compaixão àqueles que se arrependem, sinceramente, do que se cometeu, né? Então tratar, ter amor, ter zelo pelos irmãos. Que é o maior objetivo de Cristo, não é que o homem se perca, mas que seja salvo, né? É uma vitória quando alguém chega na presença de Deus e aceita Cristo e se arrepende dos seus erros.
Quando foi a última vez que você se sentiu perseguido por falar e viver o Evangelho? Nesse momento, o próprio Espírito Santo está sofrendo conosco. Jesus está ao nosso lado para consolar e confortar. Mas também encorajar e continuar. Somos fortalecidos em nosso caráter para que também sejamos portadores do mistério da consolação. Então, irmãos, levamos aqui dentro do nosso coração a palavra da verdade, né? O que nós aprendemos, o que nós somos ensinados através desses homens. Hoje, muitas coisas a igreja é orientada pelas cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e outros que foram grandes mensageiros que deixaram esse evangelho maravilhoso, a palavra do Senhor. Você vive consciente do valor precioso do tesouro que leva consigo? Da fragilidade do seu corpo? Pense sempre em ser completamente dependente do poder de Deus. Então, só conseguiremos falar do amor de Cristo quando nós dependemos do poder de Deus. Para viver uma vida abundante que Ele prometeu, não andando por vista, mas pela fé, né? Que leva à esperança na eternidade. Meu amigo, meu irmão, vou orar ainda por você, pelos inscritos do nosso canal, aqueles que estão se inscrevendo, os que vão se inscrever, já são inscritos. São muitos irmãos, graças a Deus, que têm nos acompanhado através desse canal. Quero crer que tem sido bênção também, bênção para mim, que nós possamos chegar junto ao reino do céu, que é o maior objetivo. Quando nós falamos de Jesus, o Espírito Santo, ele atua de maneira diversificada, né? A multiforme graça de Deus, que seja através desse vídeo, que seja na igreja, que seja na rua, em qualquer lugar, quando você fala sinceramente do amor de Deus, pregando, anunciando, proclamando a palavra. Temos essa responsabilidade dessa fragilidade de barros que somos. Fracos que somos. Mas que possamos ser fortalecidos por Deus. Justificados por Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esse amado irmão, o apóstolo Paulo. Se hoje nós estamos aqui falando dessa carta que o Senhor inspirou através do coração dele. Na verdade, quem chamou, quem justificou, quem deu o ministério para ele foi o Senhor, que tirou ele de lá, daquele mundo de igreja. Mas nós, Senhor, hoje estamos desfrutando dessa palavra, desse ensinamento que é eterno para todas as gerações. A Tua palavra nunca envelhece, Senhor. Porque o Senhor é real, o Senhor é vivo. E nós cremos num Deus todo-poderoso, como és Tu, Senhor. Agora, Senhor, eu quero entregar a minha vida, a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, a vida dos inscritos desse canal, os irmãos que têm participado conosco. Se porventura tem algum que ainda não se decidiu, que ele se decida a ser do Senhor Jesus. Estamos em plena batalha espiritual, Senhor. Quer seja no vídeo, quer seja diariamente na rua. A toda hora somos confrontados, Senhor, com o nosso testemunho pessoal. E tudo aquilo que nós falamos, nós dizemos, agimos, tudo isso, Senhor, põe à prova a nossa fé. Mas o justo viverá da fé, Senhor, como a palavra diz. E eu falo de Ti porque eu creio em Ti, Senhor, como Salvador. Não só meu, mas de todos aqueles que se aproximam de Ti.
Por isso, Pai, eu quero agradecer, bendizer, louvar, exaltar o teu santo nome, porque o teu nome é santo, Senhor. Independente se eu abra minha boca ou não, o Senhor sempre vai ser santo. E quero te agradecer, mais uma vez, por essa oportunidade de estar falando do seu amor para várias pessoas através desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amigo, meu irmão, se você tem gostado desses vídeos, venha conosco. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?